tá com movimento, que tá com movimento. E a nossa turma quando junta é nós, que tá com movimento. E a nossa turma quando junta, e a nossa turma quando junta é nós, que tá com movimento. Bom, aí tem algumas perguntas que não é nem a população mais desinformada que faz. E sim uma parcela da população um pouco mais informada, mas que também não tem acesso a muitas coisas que a secretaria tem. Então, essa pergunta é mais específica, né? Diz, a prefeitura, ela procurou especialistas da parte de hidráulica, de saneamento, da USP, porque a USP é referência, geralmente é referência aqui na cidade para muitas coisas. A prefeitura procurou esse pessoal da USP aí ou não? A prefeitura, além dos piscinões, ela está trabalhando num projeto, diria para você, muito grande, para tentar resolver enchendo o centro da cidade. Mas ela não procurou o mundo acadêmico, ela procurou profissionais especialistas em drenagem urbana, através do Ministério Público. Quem definiu quais os técnicos que estariam conversando conosco para tentar resolver a enchente no centro da cidade foi o Ministério Público através do promotor Flávio Okamoto. Flávio Okamoto? Dr. Flávio Okamoto. Okamoto. Ele, desde a última chuva de 26 de novembro de 2020, ele formou um grupo de trabalho com 5 especialistas, entre eles José Mário Frasnelli, que é um dos maiores especialistas e conhecedor de drenagem urbana de São Carlos, Paulo Vaz, que já trabalhou também na prefeitura, um segundo especialista, Paulo Leme, que é um dos maiores conhecedores de drenagem urbana, Dr. Rafael, que trabalhou com o professor Suami, que fez o primeiro grande projeto de macro drenagem, representantes do DAE, representantes da prefeitura. Nós passamos 1 ano e 2 meses discutindo quais seriam as soluções definitivas da enchente na região central. Com base nessas reuniões, nós elaboramos um documento chamado Termo de Referência. Com esse termo de referência, nós estamos com um processo no gabinete do prefeito para ser licitado a contratação do projeto executivo de toda a extensão do Córrego do Gregório e também do Simeão. E a pergunta que nós fazemos para os técnicos e a empresa vencedora: quais são as intervenções que devem ser feitas ao longo do Córrego do Gregório e do Simeão para que não tenha mais enchente no mercado? E a gente pontua algumas sugestões dadas por esses especialistas. Então, quem ganhar a licitação, que é uma licitação de 1.200.000 para fazer um projeto executivo, quem ganhar essa licitação vai ter que dizer para o município: olha, é necessário mais um piscinão em tal lugar, ou é necessário uma grande galeria antes de chegar a água que sai lá da Carlos Botelho até chegar no mercado, é necessário fazer uma nova tubulação no Simeão para tirar debaixo das lojas. Então, assim, nós partimos de uma vez por todas para ter um projeto executivo, porque você não consegue resolver se você não conhecer o seu problema e quais são as soluções. Porque quando você vai discutir com o governo federal, estadual ou órgãos internacionais para buscar dinheiro, eles perguntam para você: mas você tem o projeto executivo? E hoje São Carlos não tem nem o dinheiro para fazer as grandes obras e nem o executivo. O que nós pretendemos ter ao final desse ano, começo de 2023, é o executivo. Quais são as outras intervenções, além dos 2 piscinões e de outras microdrenagens que nós estamos fazendo, para solucionar o problema do mercado? Eu ia fazer essa pergunta. É isso que nós vamos. Então, isso nós vamos descobrir através da contratação de uma grande empresa. Então, isso aí não é do mundo acadêmico que deveria partir essas... Eu acho que ele pode dar contribuições. O mundo acadêmico pode dar contribuições, trazer sugestões, mas soluções definitivas nós precisamos buscar aqueles que já estão no dia a dia e já tem uma história de enfrentamento dos problemas. Seriam as empresas? Não necessariamente, pode ser um profissional liberal, né? Eu posso pegar, por exemplo, o Paulo Leme, que ele é um profissional liberal, que é um dos maiores conhecedores de drenagem urbana aqui de São Carlos, que ele é daqui de São Carlos, para nos ajudar a trazer as indicações. E ele ajudou a compor esse termo de referência para fazer a licitação. Sim. Então a USP não foi procurada? A USP, eles participam dos debates das questões da cidade através dos conselhos que nós temos aqui. Tem 2 conselhos, um que chama Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é o CONDUSC, e outro chama CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Então lá existem cadeiras
para representantes da USP, da UFSCar, da Embrapa, da OAB, da Ciesp, de todas as entidades de classe que são organizadas, elas podem participar. E esse debate sobre enchentes, nós levamos sempre para dentro desses conselhos. A gente comunica lá dentro, a gente faz apresentações daquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, o piscinão do CDHU, ele teve que ser referendado pelos 2 conselhos para poder executar. Ah, sim, sim. Bom, aí eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu vou repetir, mas é bem rápida. Essa pergunta é bem específica. Qual a capacidade técnica do piscinão? Nós começamos trabalhando com uma capacidade de 45 mil metros cúbicos. Depois nós tivemos que fazer um ajuste no projeto e foi reduzido para 35 mil metros cúbicos. Mas que, de acordo com o especialista que fez o projeto, a empresa JMF, que é José Mário Frasnelli, é um grupo daqui de São Carlos, um grupo de São José do Rio Preto, e quem nos doou o projeto do piscinão para fazer naquele local foi a empresa Rumo Logística, né? Porque também estava afetando as grandes chuvas, estava afetando inclusive a questão dos trilhos deles, né? Abrindo erosões no pátio da empresa. Então nós fizemos um acordo com eles, eles contrataram o projeto de aproximadamente 60 a 75 mil reais, nos doaram o projeto, e nós conseguimos viabilizar, junto à prefeitura, através do prefeito Ayrton, os 3 milhões para executar a obra. A capacidade dela é para 35 mil metros cúbicos. Sim, 35 mil metros cúbicos, né? Então, e aí resumindo, perguntando, isso aí vai resolver a grande pergunta que o pessoal de São Carlos pergunta, né? A pessoa daqui da cidade, isso aí vai resolver o problema das enchentes lá no Mercadão. E a outra pergunta que já é junto com essa daqui, né? Que isso aí foi calculado, tudo isso aí que foi feito, ou foi o que deu para fazer? Não. Você não pode fazer uma obra dessa sem ter um técnico responsável. A pessoa ela vai te dar uma RT, né? Ela vai te dar um documento de responsabilidade técnica por aquilo que ele está afirmando, né? Então, quem produziu o projeto, quem elaborou o projeto, tem que te dar uma RT, garantindo que vai ter o efeito que a gente está buscando. Agora, não são só essas 2 obras que vão resolver a enchente do mercado. Não. Vai atenuar, vai minimizar. Porque se a gente parar para analisar, a chuva, as 3, 4 últimas grandes chuvas que nós tivemos aqui, começo de janeiro de 2020 e final de novembro de 2020, a lâmina d'água que chegou na frente do mercado, presta bem atenção, todos estão nos acompanhando agora. A lâmina d'água que chegou, que o rio não comportou, o córrego do Gregório, na frente do mercado, deu aproximadamente 50 centímetros. Mas quando ela cruzou... De altura? De altura, 50 centímetros, meio metro, é baixo. Não teria problema para nenhuma loja, certo? Tanto é que não entrou água dentro do Mercadão. Se a gente for lembrar o que aconteceu, nós nunca ouvimos falar que entrou água dentro do Mercadão. Mas entrou nas lojas ali. Isso, mas é que eu vou explicar. Por que entrou na loja? Porque justamente quando vem a água pela episcopal e ela, superficial estou dizendo, e ela cruza com a água que vem descendo, que não comportou a vazão, o córrego do Gregório, ela se eleva para 1,90 m a 2 metros. Ou seja, o nosso grande problema que traz estragos, prejuízos, tanto do poder público como para o privado, é na junção do Simeão com o Gregório. Da Episcopal até a 9 de julho é que nós temos um grande problema de enchente elevada. Tanto é que se você pegar, onde foram os grandes prejuízos que nós tivemos? Foi justamente da Episcopal até a 9 de julho. Todas as lojas ali na Geminiano tiveram um problema sério. Então, por que nós estamos atacando lá? Porque nós estudamos tudo isso, acompanhamos inclusive o momento de maior pico de chuva em local e também tecnicamente para falar o seguinte, nosso grande problema está sendo nesse momento a chuva que vem da região do Simeão pela Lagoa Serena. Então nós temos que reter essa água por um tempo, mas não dá para afirmar para vocês que essa é a solução definitiva. A solução definitiva inclusive vem por um terceiro piscinão que está nesse termo de referência ao lado do Fórum Cívico aqui em São Carlos. É essa pergunta que a gente vai fazer aqui. Então, dentro do termo de referência, uma das perguntas feitas ou exigidas de quem ganhar a licitação é o seguinte: a construção de mais um reservatório de águas pluviais na região do Fórum Cívico ajuda a reter o volume de água que chega no mercado?
captando inclusive a água que desce para Raimundo Corrêa, trazendo pela São Paulo até dentro desse piscinão. Olha que interessante, isso é tudo estudado. Isso aí os técnicos estudaram, os especialistas estudaram, né? De quanto é a contribuição de cada bacia. Então, dentro desse termo de referência que já está no gabinete do prefeito para ser encaminhado para a licitação, quem ganhar, se ele concordar que esse piscinão ele tem uma influência importante na redução do volume de água, ele vai ter que apresentar então onde vai ser, projeto, a parte geológica, a parte de topografia e o custo dessa obra. Então, nós estamos contratando de uma vez por todas o chamado projeto executivo de todo o Gregório e todo o Simeão, que aí seria a solução definitiva. Hoje, só os piscinões não são a solução definitiva, eles vão amenizar, eles vão reduzir o volume de água que chega embaixo. Mas nós não estamos ilesos de termos alagamentos ou enchentes, não na proporção que nós tivemos lá em 2020, em novembro, mas ainda corre o risco. É por isso que eu estou perguntando, porque é exatamente isso. Nós tivemos aí isso aí é para essa gestão, esse projeto? O projeto é para o final de 2022 e início de 2023. São obras que, segundo os especialistas, estarão orçadas entre 80 e 120 milhões de reais. Então, assim, ó, mas aí... é um projeto executivo a longo prazo. Mas a prefeitura tem esse dinheiro? A prefeitura não tem esse dinheiro. Não tem. A prefeitura terá que sair a campo para buscar junto ao governo federal, junto ao governo estadual ou até através de operações de crédito com organismos internacionais. As cidades, como São José do Rio Preto, Piracicaba, Bauru, que tinham sérios problemas de enchentes na região central, foram buscar financiamentos. Nós não temos condições hoje de fazer com recursos da prefeitura. Por exemplo, é possível que a prefeitura consiga... Vamos dizer que os técnicos que ganharam a licitação do projeto executivo, diga assim, ó, um reservatório, um piscinão aqui perto do fórum seria importante. Uma obra dessa, certamente a prefeitura tem condições de fazer, ela custa 3, 4, 5 milhões. Mas o senhor falou que seria orçado em 120? Então, mas eu vou colocar quais são as obras, né? Assim, ó, são várias obras, desde lá da educativa até a Visconde de Inhaúma. Então, uma delas, por exemplo, é fazer uma grande galeria na Rua Major, na 13 de Maio, para não deixar chegar no mercado toda a água que vem desde a Carlos Botelho e jogar ela direto fora da linha central, da região central, lá na Visconde de Inhaúma. Então, essa galeria sim seria extremamente cara, porque são celas de 3 metros por 3 subterrâneo. Subterrâneo. Você teria que estourar toda, você teria que abrir demolir todo o asfalto. Você tem problemas com ligação de água, de esgoto. Você tem que fazer toda a drenagem de águas pluviais com boca de lobo para captar essa água, jogar para um emissário de Aduelas. Então, essa obra já estaria acima de 15, 20, 30 milhões de reais. Então, não significa que tendo o projeto executivo em mãos, você vai resolver no ano seguinte. São obras que algumas serão executadas com recursos do município e outras deverão ser buscadas em organismos internacionais, governo do estado, governo federal. Só o município não consegue. Sim, o senhor respondeu já essa pergunta aqui que eu estava fazendo. Alguns técnicos aqui deram um respaldo para a gente e disseram a mesma coisa. Disseram que o ideal seria um piscinão na região do Foro, que chama pessoal só Fórum, né? Mas é muito interessante. Quando você senta com vários especialistas, o tema de enchente ele é muito interessante. Nenhum deles tem a mesma opinião sobre o tema. Quem deu a sugestão para nós de fazer mais um piscinão na região do Fórum foi o especialista, professor Paulo Vaz. Ele já foi funcionário da prefeitura. Hoje ele é professor em algumas universidades sobre drenagem urbana. Mas não é daqui de São Carlos? Daqui. Paulo daqui. Todos que nós conversamos, Zé Mário Frasnelli, Paulo Vaz, Paulo Leme... Eles são da USP ou da Federal? São formados e dão aula em algumas universidades. E já trabalharam diretamente no enfrentamento de enchentes. Mas é muito interessante que, por exemplo, o Paulo Vaz trouxe a ideia do piscinão e 2 ou 3 dos demais membros que estavam trabalhando no projeto discordaram dele. Então, cada um tem uma proposta diferente. Por isso que nós colocamos o termo de referência com as perguntas para a empresa que vai ganhar, porque ela tem que garantir que nós não teremos mais enchente no mercado. E tem que nos mostrar qual é o custo disso, e quais são as obras e quais são as intervenções. Isso está já no gabinete do prefeito. Nós estamos na fase de
já temos dinheiro reservado para contratar 1.200.000, está na fase de autorizar e colocar em licitação. O que para autorizar o quê? A contratação de um projeto executivo para acabar com as enchentes na região central. Tá, mas esse piscinão do foro não, né? Do foro. Tá junto, ele está junto. Ah. Mas é o projeto executivo, não é a obra. A obra é outro. Projeto executivo é. Isso aqui é um projeto. Quando a gente olha uma figura dessa, a gente chama de projeto básico, é um desenho. Tá bom. Aqui tem um desenho. Quanto vai de tubo para fazer a água chegar nele? Qual o diâmetro do tubo? Quantas caixas tem que fazer? Aí começa a entrar no projeto executivo. Isso aqui é do piscinão, né? Esse é o piscinão que nós estamos fazendo. E ao lado do piscinão tem a previsão de um parque linear. O parque linear vai ficar para uma segunda etapa que ele custa 4 milhões de reais. Esse foi um trabalho da sociedade civil organizada que fez esse projeto ao lado. Né? Então, assim, projeto executivo não é um desenho. É você pegar um desenho básico e transformar ele, detalhar os investimentos que vão ser feitos para chegar na conclusão daquele projeto. Ah, tá. Então aí, olha, aí o pessoal pergunta muito aí, o pessoal que assiste novela, o pessoal que assiste, que gosta de assistir novela e tal, tem um piscinão muito conhecido no Rio de Janeiro chamado Piscinão de Ramos, né? Que inclusive o pessoal lá se banha lá, né? No Piscinão de Ramos. E para quem está falando aí, qual a semelhança do piscinão daqui de São Carlos com o Piscinão de Ramos no Rio de Janeiro? E uma pergunta que o pessoal faz, se daria para nadar nesse piscinão que está sendo feito. Não, veja bem, por quê? Nós estamos falando de um piscinão de 4,20 metros de profundidade. A função dele é reter a água por um tempo e ela vai embora em um dia, 2 dias. Ela vai embora, ele não fica cheio. Inclusive os piscinões que nós fazemos, eles são fechados, justamente para evitar que uma criança morra afogado lá. Então a gente fecha ele com alambrado, com muro, coloca portões. Então existe uma diferença muito grande entre aquele que foi projetado lá no Rio de Janeiro, o Piscinão de Ramos, que foi para a população inclusive usar ele, né? Certamente existe tratamento de água. Isso é água vem suja, né? Então ela vem suja, eles devem ter algum tipo de tratamento. Deve ter parte, inclusive, em concreto, não na terra, porque senão a água ficaria cor de barro. Quando você vai num piscinão desse que nós fazemos, que é o mais barato, a cor da chuva, da água que está lá, é da chuva mais a terra. Ela é bem marrom, a cor da mistura de terra com água. Então, esses piscinões projetados em São Carlos não pode ser usado para finalidade de natação, de recreação. Mas nós vamos ter a possibilidade de um uso dele para alguma atividade. Por exemplo, em que momento eu vou usar o piscinão? Só no período das águas, depois ele fica seco. Então nós vamos poder fazer esse parque que nós projetamos ao lado para ter algumas atividades. Pode ser lá dentro dele, no fundo dele, pode ter lá uma quadra de rapadão, uma quadra de areia para ser usada fora do período das águas. No período das águas você não pode deixar entrar ninguém lá que pode morrer alguém afogado. Sim, o Piscinão de Ramos foi para contenção também ou foi só... Ele foi para contenção, mas aproveitaram o investimento para transformar no local onde dá para usar. Certamente tem algum tratamento da água lá. Que não é o caso daqui. Não é o caso de São Carlos. Ah, sim. E aí, então, eu acho que deu para elucidar bastante. O senhor pode fazer uma pergunta para ele? A questão do trânsito lá, da questão da via pública do piscinão ali na rua 8 daquela cidade, junto com o pontilhão, se aquela via vai ser prejudicada na largura, no tamanho, ou ela vai se manter? Não, a Travessa 8 da Rua Itália, ela vai ser prejudicada por um período no uso dela como trânsito, porque nós vamos ter que fazer algumas caixas. Uma delas é a saída do vertedouro, que é a água que sai do piscinão, ela tem que ser interligada numa rede que passa ali embaixo do pontilhão. E também no projeto, que a gente pode ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 8 novas bocas de lobo que nós vamos implantar para captar toda a água que está descendo por ela e jogar dentro do piscinão. Então, não vai ter alteração de largura, de comprimento, nada. Ela só vai ter intervenção de obras que serão feitas para saída da água, entrada e saída da água. Mas é periódico, como está acontecendo agora lá na Praça Itália, que você deixa por um período lá. Eles pediram do dia 4 ao dia 22 de abril para fazer. Não conseguiram porque o trânsito também não ajuda. Lá ficou parte do trânsito funcionando. Mas passaram para o dia 20 de maio. Então, essa, na verdade, ali não vai ser nada que vai ficar uma coisa estética, nenhuma coisa que vai atrapalhar. Não muda nada. O que você vai ter a mais ali são caixas
retenção de água, de captação de água e caixa para saída de água, né? Mas não tem alteração, o pavimento vai ser o mesmo, a largura da rua a mesma, não muda, conformidade do pontilhão não muda nada, só vai ter mais boca de lobo para captar água. Sim, e acho que deu para entender aqui, o pessoal, tanto o pessoal, a parte mais, os mais leigos, como também o pessoal da parte técnica que fizeram as perguntas para a gente aqui, o secretário. E porque São Carlos até virou, até o hino da cidade se diz, né, o memório, o Gregório murmura em surdina, né, e virou, assim, de certa forma, meio como uma charge, virou até um cartão postal, dizem, né, esse problema da enchente. É que é o seguinte, as vilas quando se formavam no passado, quando se formava vila ou povoado, que lugar que eles se fixavam? Próximo de onde tinha água. A história de São Carlos é parecida com a história de muitas cidades do Brasil. Né? Você tinha pessoas que passavam a morar em determinado lugar, formavam um povoado, tinha que ter água próxima para eles tomarem, para a subsistência deles. Então a formação de São Carlos também começou aqui perto do Gregório, né? Mas aí a ocupação na sequência, ela infelizmente, ou pela legislação ou por falha administrativa, permitiu com que se fizesse essa consolidação urbana quase que em cima do rio. Então ele murmura e não tem espaço hoje. O espaço dele é vir para dentro das propriedades, dos imóveis, não tem outra saída. E não tem a margem para soltar o excedente de água. Sim, né? É bem complicado ali. Bom, você pode passar o recado à população aí? Posso. Eu queria agradecer primeiro aí ao programa É Nós, pelo espaço e falarmos um pouco sobre as obras de combate às enchentes de São Carlos. Dizer que é um tema espinhoso, é um tema que incomoda muitas pessoas na cidade de São Carlos, mas que nós estamos de acordo com a capacidade financeira do município fazendo investimentos e trabalhando em cima dos passivos que nós temos de drenagem na cidade de São Carlos. Nesse momento nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho de fechamento de uma erosão no Munique, com mais de 600 caminhões de terra, serviço de drenagem, que é porque fizeram uma autorização de um loteamento sem a devida drenagem. Nesse momento nós estamos fazendo lá no córrego do Mineirinho, na nascente, também, né, uma escada hidráulica, dissipador de energia, gastando 1.300.000. Não é diferente lá no Itamaraty. Estou lançando em cima da minha mesa aqui, ó, um projeto de 4 milhões de reais que vai ser investido na Araci para resolver drenagem. Então a cidade de São Carlos, de uma forma geral, ela não tem capacidade de avançar rápido no combate à enchente, porque ela trabalha, né, trabalhando no passivo, ela trabalha atacando o passivo de drenagem que nós temos. Mas nós estamos focados, até porque o prefeito Ayrton assumiu esse compromisso, também o Ministério Público tem cobrado o município, de encontrar soluções definitivas e não paliativas, principalmente para a região central. Sim, o nosso grande problema hoje, do volume de água maior, é na região central. E se Deus quiser, o próximo prefeito que vier vai encontrar uma situação um pouco melhor do que nós encontramos. Não digo para vocês e não tenho coragem de afirmar que nós vamos solucionar, porque eu estaria mentindo. Mas nós vamos deixar ferramentas e projetos para que os próximos prefeitos consigam também, assim como nós estamos fazendo agora, atenuar e até resolver e solucionar as enchentes. Um abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Sim, então o pessoal já deu para entender aí. Pessoal, João Miller, muito obrigado pela participação. Um tintim para nós aqui? É nóis. É nóis. Um abraço, gente.